Meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre nós nessa noite aqui, que o Senhor mesmo nos abençoe, fala ao nosso coração, que possamos voltar para os nossos lares e termos uma semana onde nós passaremos todos os dias pensando naquilo que o Senhor falou ao nosso coração no primeiro dia da semana, hoje. Hoje é um dia especial para a nossa nação. Mais um dia de revoltas. Enquanto nós estamos cultuando a Deus aqui, o nosso país está, todo ele, ou grande parte, ou boa parte do país, concentrado em revoltar-se contra muitas questões sociais que têm prejudicado o nosso país, o nosso povo. Enquanto nós adoramos a Deus, o Brasil pede o impeachment do seu líder maior. E nós, como igreja, o que é que nós temos feito? Como entender todas essas coisas? Como saber fazer a leitura correta da situação ao nosso derredor? Como ler, à luz da Escritura, todos esses eventos? Como cristãos bíblicos, como entender tudo isso? Eu queria fazer uma leitura com vocês no profeta Abacuque, no capítulo 1. Profeta Abacuque, no capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Abacuque, capítulo 1. São 17 versículos. Por favor, acompanhe a leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade, porque fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Por que, Senhor, o perverso cerca o justo? Por que, Senhor, a justiça é torcida? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como as águias que se precipitam para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles se reúnem os cativeiros como que se fosse areia. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, eles a tomam. Então, passa como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo,
Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Então por que toleras que procedam perfidamente, e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, eles se alegram e se regozijam. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Há duas perguntas que todo crente vai ter que lutar contra ela enquanto estiver nesse mundo. Duas perguntas, duas questões, duas indagações que nos incomoda enquanto peregrinarmos aqui. A primeira delas é: por que Deus às vezes parece não ouvir nossas orações? Porque às vezes parece que Deus é surdo e não nos ouve. A segunda pergunta que nós temos que lidar com ela enquanto estivermos nesse mundo é: por que Deus permite que coisas boas aconteçam, coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Por que Deus permite que os justos sofram? Por que Deus permite que os justos sofram e os ímpios prosperem? Por que Deus permite que calamidades atinjam a nossa tenda? Por que Deus permite que pragas alcancem a nossa casa, enquanto que a casa de pessoas que nem o conhecem prosperam? Essas perguntas nos incomodam. Essas perguntas nos afligem muitas vezes. O profeta Abacuque, ele profetizou em meados do século 6 a.C., ao final do século 6, início do século 7 a.C. Ele foi, num certo sentido, contemporâneo do profeta Jeremias. Ele profetizou a vinda e o cerco do Império Babilônico contra Judá, contra Israel, e a ida do povo de Deus ao cativeiro durante 70 anos. Então o período em que o profeta Abacuque profetizou foi um período de expectação, em onde eles esperavam a vinda do inimigo, mas também foi um período de dor, porque o inimigo veio e afligiu toda a nação. E ele teve que contemplar todo aquele cenário de dor, todo aquele cenário de degradação daquele que foi o povo escolhido de Deus, daqueles que eram o povo escolhido de Deus. Para que você tenha uma concepção, uma noção do que aconteceu quando o Império Babilônico cercou o reino de Israel, o reino de Judá, leia o livro de Lamentações. Jeremias diz que, por apertar-se o cerco, as mulheres coziam os seus próprios filhos para dar de comer a elas e aos seus vizinhos. Foi algo terrível. Foi algo assombroso que aconteceu com Israel no tempo que o rei da Babilônia cercou aquele povo e os levou ao cativeiro. Foi algo espantoso que todos, quando ouvem essas notícias que eu estou dizendo aqui a vocês agora, a primeira pergunta que vem à sua mente é: como é que Deus pode permitir que essas coisas aconteçam com o povo dele? E é isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Primeiramente, eu quero observar com vocês a oração e o questionamento do profeta para com Deus. Depois, eu quero analisar com vocês a resposta que Deus dá ao profeta. E por último, nós iremos refletir sobre a reflexão do profeta. Primeiramente, vamos ver a oração do profeta Abacuque. A oração do profeta Abacuque, nos 4 primeiros versículos, ela nos revela que ainda que as coisas corram contrário àquilo que nós pedimos a Deus,
Ainda que as circunstâncias vão de encontro às nossas orações, isso não significa dizer que Deus não está respondendo às nossas orações. Porque o profeta diz assim, do versículo 2 e versículo 3: até quando, Senhor, eu vou estar clamando e tu não me escutarás? Até quando eu vou estar gritando violência e não me salvarás? Por que tu me mostras a iniquidade? Por que tu me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. E por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O profeta, assim como nós, estava completamente intrigado acerca de Deus, da sua providência. Judá estava cercada, os inimigos oprimindo, os inimigos ameaçando. Todo o povo de Deus, todos aqueles escolhidos do Senhor, estavam cercados por ímpios. Coisas ruins estavam acontecendo. Coisas terríveis aconteciam intramuros em Judá. E o profeta ora ao Senhor. Em meio a todo o caos da sociedade, em meio àquela avalanche de acontecimentos, estava lá o homem de Deus orando, fazendo o que todo crente faz, num momento igual a esse que nós estamos vivendo. O nosso país em colapso, nós temos que estar orando, e assim estava orando o profeta. E ele clamava, e ele gritava, só que tinha um problema. Aos olhos do profeta, Deus não respondia às suas orações. E parece que quanto mais o profeta orava, mais as coisas ficavam pior. Você já aconteceu isso com você? Você está orando por alguém, pedindo para que Deus a santifique, para que Deus a converta, e quanto mais você ora, mais aquela pessoa se torna mais ímpia. Se ela bebia só um dia na semana, ela passa a beber mais, e você, Senhor, eu estou orando para que o Senhor a santifique, mas ela está ficando cada vez pior. Você já teve essa experiência com Deus? Era isso que estava acontecendo com o profeta. Quanto mais ele orava, mais as coisas ficavam piores. Ele pedia para que Deus trouxesse justiça sobre o seu povo. Ele pedia para que Deus acabasse com a violência, para que Deus manifestasse sua justiça. Mas a justiça cada vez mais se afrouxava, a violência campeava, as páginas dos jornais, nas páginas policiais dos jornais, cada vez ficavam maiores, os noticiários televisivos ficavam cada vez mais sangrentos, a impiedade campeava, e pior do que isso, quando se levantava um profeta para denunciar o erro na sociedade, a própria sociedade repudiava o profeta, como aconteceu com Jeremias, contemporâneo de Abacuque. O povo estava gostando disso. Abacuque se afligia com tudo isso. E é interessante vocês olharem os profetas, porque a maioria das acusações dos profetas aos reis, e a maioria dos clamores dos profetas são com relações a questões sociais, não espirituais. Deus tem uma preocupação com o bem-estar social da sua igreja. E isso fica retratado claramente aqui no profeta Abacuque. O profeta clamava, rogava ao Senhor, pelo que ele diz aí, quando ele diz que gritar-te-ei violência, parece que ele clamava isso de uma forma até bastante alta e ininterrupta. Mas o Senhor aparentemente não se manifestava. As coisas estavam indo de mal a pior. A sociedade de cabeça para baixo, os valores distorcidos. O que era mal o povo chamava de bem, e o que era bem o povo chamava de mal. A sociedade dos tempos de Abacuque assistia um Big Brother sem nenhum peso na consciência. Os crentes do tempo do profeta assistiam a Fazenda e depois desligavam a televisão sem nenhum dor na consciência. Isso doía no profeta. Isso causava uma injustiça santa, um senso de injustiça no profeta. Parece que é comum entre o povo de Deus
quando eles estão orando, e a sua visão não consegue enxergar e abarcar toda a soberania, a providência soberana do Senhor, eles começam a se questionar com Deus. Eles começam a questionar a Deus. Eles começam a acusar Deus de ser um Deus mudo, como foi o Deus dos profetas de Baal. Por exemplo, Jó no capítulo 30, versículo 20, ele disse: eu oro todos os dias, mas tu, porém, não me respondes. Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 8, disse: ainda quando eu clamo e grito, o Senhor tapa os ouvidos para as minhas orações. Eu sei que você já passou por momentos assim, de pedir e a porta não abrir, de clamar, de chorar, de se ajoelhar pela madrugada, se derramar na presença do Senhor, e Deus aparentemente continua sentado no seu alto e sublime trono e vendo tudo aquilo. Em meio, quando nós estamos orando e aparentemente o Senhor não está respondendo, nós também começamos a questionar que toda aquela catástrofe, todas as situações embaraçosas, todas as nossas dificuldades têm o culpado, e o culpado é Deus. Quando Deus não nos responde, nós começamos a acusar a Deus. Nós começamos a olhar para o Altíssimo e dizer: tudo que eu estou passando, a culpa é tua. Jó, na leitura que o amado presbítero fez, no capítulo 16, Jó, depois de orar, depois de ter toda a sua vida afligida, ele disse, no capítulo 16, versículo 7, tu, ó Deus, foi quem destruístes a minha família. Jeremias, no capítulo 15, no versículo 18, ele disse: porque é dura a minha dor continuamente, e a minha ferida dói, e já não me admite cura. Serias tu, Senhor, para mim uma ilusão? Jeremias disse: Deus, o Senhor realmente é real ou não? Porque eu estou clamando, a minha ferida está doendo, e o Senhor não está observando. A irmã de Lázaro disse ao Senhor Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela disse: meu irmão morreu e a culpa é do Senhor. Quando Deus aparentemente não nos responde, nós começamos a questionar se de fato Ele é o nosso Deus, se de fato Ele é poderoso, como as Escrituras dizem, se de fato Ele cuida e nos ama, como o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. E nós começamos a lançar acusações contra Ele. E quando nós o acusamos, e quando nós apontamos o dedo para o céu, e perguntamos onde Ele está, quando tudo de mal está acontecendo ao nosso redor, quando o chão se rompe debaixo dos nossos pés, e nós apontamos o dedo para Deus e dizemos: cadê o Senhor? Sabe onde é que Deus está? Deus vai responder ao profeta. Vamos ver a resposta que Deus dá ao profeta. O profeta que se lamuriava diante de Deus, que questionava Deus, que acusava Deus de ser um Deus surdo, que acusava Deus de ser um Deus cego, que não estava olhando toda aquela circunstância, que não estava a par de toda aquela violência, que não estava a par de toda aquela injustiça. Deus então resolve romper o seu silêncio e falar ao coração do profeta. No versículo 5, Deus diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vocês não vão crer quando vos for contada. Deus às vezes nos responde de uma forma inusitada, que nós nunca esperaríamos a resposta assim. Às vezes nós esperamos que Deus venha por aqui, Ele vem pela porta dos fundos. Às vezes nós pensamos que Deus vai nos dar a resposta daquele jeito, e Deus muda tudo. Há um texto no Novo Testamento,
que alguém chega para o Senhor Jesus implorando que ele lhe toque para que ele seja curado. Jesus não toca. E Jesus tem que fazer tudo do mesmo jeito? E ele é máquina de Xerox para sair copiando tudo? Ele faz o que ele quer, da forma como ele quer, porque ele é Deus. Nós nunca poderemos questioná-lo. Nós temos que tapar a nossa boca e dizer: Senhor, seja Deus, porque eu sou verme, eu sou pó. E Deus diz: vede entre as nações, olhe, amplie sua visão. Você acha que eu não estou lhe respondendo desde o momento que você dobrou seus joelhos? É um engano, profeta. Certamente Abacuque era um homem que estava antenado. Abacuque não era um crente tapado, não era um crente alheio aos acontecimentos à sua volta. Certamente Abacuque estava inteirado acerca de todos os acontecimentos da atualidade dos seus dias. Ele sabia da injustiça, ele sabia do aumento da violência, ele sabia do suborno, ele sabia da mentira que campeava na sua sociedade. Ele estava antenado. Ele lia jornais, trazendo para os nossos dias. Ele assistia aos noticiários, ele acompanhava as mídias sociais, e ele sabia de tudo isso. Mas isso lhe causava era mais dor. Eu acredito que foi John Wesley, pregador inglês, que ficou conhecido como sendo o homem de um livro só. John Wesley era conhecido como o homem da Bíblia, só a Bíblia. Mas também foi John Wesley quem disse: todo crente tem que ter a Bíblia debaixo de um braço e o jornal do dia debaixo do outro braço. Porque o crente não pode estar alheio ao que lhe acontece à sua volta, ao mundo à sua volta. Eu acredito que John Wesley proferiu essa sentença depois de ter lido Abacuque, porque Abacuque era um homem que sabia do que estava acontecendo. Ele sabia de tudo à sua volta. Então, Deus resolve responder àquele homem informado, questionador, revoltado com o estado das coisas, com o mundo à sua volta, com a sociedade do seu tempo. E Deus responde àquele homem. E a resposta de Deus é: vede entre as nações. Deus está dizendo: amplie sua visão. Você está lendo só, você está assistindo só o JPB, o noticiário de Campina. Você não pode me nivelar por baixo. Amplie sua visão. Olhe para o mundo. Olhe o que eu estou fazendo no mundo. Vede entre as nações. Abacuque, você é um homem bem informado. Muito bem, servo bom e fiel. O problema está na forma como você interpreta aquilo que você lê, aquilo que você vê na TV, a forma como você me entende. Você lê todo aquele noticiário e acha que eu sou um Deus diminuto. Eu sou o Deus de todas as nações. Amplie sua visão, erga seu pensamento, mude a sua visão. É tanto que no capítulo 2, o primeiro versículo do capítulo 2, o profeta entende o recado de Deus e diz: por-me-ei, aonde? Na torre de vigia. Agora eu vou ter uma visão mais panorâmica das coisas. Eu estava tendo uma visão apenas desse mundo, uma visão pequena demais do meu Deus e das circunstâncias. E Deus está dizendo: meu filho, eu estou movendo o mundo para responder a sua oração e você não vê? Ou você acha que o que eu estou fazendo lá do outro lado do mundo não tem a ver com a oração que você faz aqui? É claro que tem. Seria tolice acharmos que o aumento do dólar não tem a ver com as nossas orações. Tem. Porque quando o dólar sobe, os preços sobem e a situação da nossa vida se torna cada vez mais difícil. É tolice acharmos que o que está acontecendo lá em São Paulo e em todo o Brasil não tem a ver com a resposta de Deus às nossas orações. Tem tudo a ver. Deus está movendo as circunstâncias aqui no país e no mundo, mas Deus trabalha até hoje. Olhe entre as nações. Depois que você ampliar sua visão acerca da providência do Senhor, depois que você ampliar
a sua visão acerca do poder magnífico do Deus que você serve, depois que você vê que Deus está mudando todo o cenário mundial, depois que você vê que o Senhor é Deus de todo o cosmos, então vai acontecer com você o seguinte: maravilhai-vos e desvanecei. Deus estava dizendo a Abacuque: eu estou fazendo uma nova ordem mundial nos teus dias e você não está percebendo. Eu estou mudando a história da humanidade debaixo do teu nariz e você não está vendo. Porque sabe o que é que Deus está dizendo aqui quando ele quer dizer que o profeta iria ficar maravilhado, iria se desvanecer? Quando Abacuque estava orando, enquanto ele orava, o império babilônico surgia. Enquanto o homem de Deus dobrava os seus joelhos e pedia a intervenção divina sobre a vida de Israel, o Nabucodonosor derrotava o império dos assírios de Assurbanipal. Deus estava mudando toda a história, Deus estava mudando toda a perspectiva da humanidade nos dias do profeta, e ele não estava enxergando, porque só olhava a sua região, só olhava debaixo do seu nariz, não ampliava a sua visão. Deus estava fazendo surgir um novo império, um grande império mundial, o império dos babilônicos. Vocês prestaram atenção na leitura que o presbítero fez da estátua de Daniel? Quem é a cabeça de ouro da estátua de Daniel? Tu, ó rei Nabucodonosor, és a cabeça de ouro. Tu, império babilônico, és a cabeça de ouro. Deus está dizendo a Abacuque: quando você olhar, quando você perceber o que eu estou fazendo em todas as nações, você vai ficar assim maravilhado, você vai se desvanecer, porque eu estou dando início ao meu plano, eu estou desdobrando a história, e que vai sucumbir, que vai desembocar na vinda do grande rei, do reino de Deus, aquele que destruiu toda a estátua de Nabucodonosor. Eu comecei a desdobrar a história da redenção nos seus dias. Comecei não, eu estou levando avante o meu plano de redenção nos seus dias, debaixo do seu nariz, e você não está vendo. Começou com o Império Babilônico, depois vem impérios e mais impérios, até vir o reino de Deus com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está dizendo: você vai ficar magnificado com isso. Eu estou fazendo uma obra grandiosa, uma obra magnífica, algo que todos vão ficar estupefactos quando observarem. O profeta iria ficar também abismado, porque aquele povo que Deus estava trazendo era um povo ímpio, um povo cruel, sanguinário, que não poupava absolutamente ninguém. E Deus começa a dizer que vai resolver o problema. Deus diz a Abacuque: oh meu filho, eu estou vendo as tuas orações, eu estou vendo o que está acontecendo em Israel, a impiedade campeando e tudo indo de mal a pior. Não se preocupe, eu vou resolver o seu problema. E Abacuque pergunta a Deus: como é que o Senhor vai resolver o problema? E Deus diz: eu vou piorar as coisas. Aperte o cinto. Se as coisas estão ruins, Abacuque, aperte o cinto, porque vai ficar pior, porque eu estou trazendo os caldeus para resolver esse problema. Aquilo deixa a mente do profeta em parafuso. Mas Senhor, como é que o Senhor pode corrigir um mal trazendo outro? Como é que o Senhor pode corrigir uma impiedade, um estado de impiedade, trazendo mais impiedade? Deus é Deus, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Assim como o céu se altera da terra, assim são os meus pensamentos acerca dos vossos pensamentos. O profeta Jeremias, no capítulo 12, disse: meu Deus, eu sei que tu és justo em tudo o que fazes, mas eu tenho uma queixa. Eu enxerguei um erro no Senhor. Capítulo 12 de Jeremias. Eu encontrei uma falha no teu caráter. O Senhor é justo, eu sei, mas eu encontrei uma falha.
os ímpios prosperam. Os ímpios prosperam. E os santos são afligidos. Isso é uma falha no teu caráter. Aí Deus olha para o profeta e diz: ô Jeremias, se tu não podes caminhar com quem vai a pé, como é que tu quer competir com quem corre a cavalo? Deus está dizendo a Jeremias: te aquieta, eu sou Deus. Eu estou lá na frente, tu estás aqui. Eu estou vendo o amanhã, tu estás vendo o agora. Eu sou Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Ao trazer uma nação ímpia, eu vou corrigir o erro do meu povo. Deus estava dizendo a Abacuque: às vezes, uma situação caótica só se resolve com uma mais caótica ainda. E foi esse o método de Deus. Vamos ver agora a reação do profeta. O profeta fica, do versículo 12 ao 17, o profeta fica intrigado. Ora, ele nasceu e cresceu sendo ensinado no templo e nas sinagogas, no templo, de que Deus era Deus santo, de que o povo de Deus era a menina dos seus olhos, que jamais algo de ruim poderia acontecer com aqueles que temem ao Senhor, que praga alguma chegaria à sua tenda. Mas agora Deus está dizendo que vai trazer uma nação ímpia para liquidar toda a nação ímpia de Israel. Como pode ser? Abacuque começa então a pensar nos deuses dos caldeus, nos deuses babilônicos. E ele pensa nas divindades que aqueles homens adoravam. Como dizia o profeta Isaías, os deuses dos caldeus são ídolos feitos por mãos humanas. Isaías 46. São de barro, são de mentira. Mas como é que eles estão prosperando e nós sendo afligidos? Como é que pode? Como é que pode eu sendo fiel, orando dioturnamente e coisas ruins chegando na minha casa? Que Deus é esse? Ele começa a questionar a Deus. Mas aí, ele começa a pensar no Deus que ele serve, que é uma coisa que os crentes não fazem mais hoje. Ele simplesmente vê a circunstância e esquece o Deus que ele serve. Abacuque fez diferente. Abacuque começou a pensar no Deus que ele servia. Quem era o Deus de Abacuque? E ele começa a dizer, e refletir, e a meditar nos atributos de Deus. E ele primeiro percebe que Deus é eterno. Versículo 12. Não és tu de eternidade, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus. Deus não muda. De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz o Salmo 90. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Deus é Deus, Deus não mudou. Abacuque estava refletindo sobre o atributo da imutabilidade do Senhor. O meu Deus, o meu Redentor está vivo e ele não mudou. De uma coisa eu sei, as circunstâncias mudaram, a situação está ficando cada vez pior, mas não foi porque o meu Deus mudou. As situações mudam, mas o meu Deus não muda, ele é de eternidade a eternidade. Depois, ele pensa na autoexistência de Deus. Tu és Deus desde toda a eternidade. Deus não precisou de absolutamente ninguém para vir à existência. Quem foi a mãe de Deus? Quem foi o pai de Deus? Acima dele, a quem ele presta contas? Quantos anos ele tem? Como é que pode? Deus é Deus. Ele não precisa de nós. Ele não precisa nos dar satisfação. Você lembra de Jó quando questionou a Deus? E fez uma série de questionamentos a Deus. E no capítulo 40 do livro de Jó, Deus aparece e decide, não por pressão de ninguém, não porque foi pressionado por qualquer coisa fora dele, mas porque ele quis, por livre graça e misericórdia, responder ao questionador Jó. E ele diz assim, capítulo 40 de Jó, versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu. Jó, ele já não poderia mais responder nada se ele quisesse. Ele veio como a Jó para responder? No meio de um redemoinho. Jó poderia ver tudo aquilo e dizer, não, Senhor, não precisa mais dizer nada não, eu já sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor tem controle sobre o redemoinho.
Deus não vem como uma carruagem de fogo, como foi para Elias. Deus não veio como a voz de muitas águas, como em João em Apocalipse. Deus veio no meio de um redemoinho, para mostrar quem Ele é. E Ele disse, versículo 7 do capítulo 40 de Jó: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para eu te justificares? Ou tens o braço como o de Deus? Ou podes trovejar como a voz, como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e de grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o. Calca os pés dos perversos no seu lugar. Cobre o juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Deus está dizendo: baixa a bola. Eu não tenho que dar satisfação da forma como eu estou governando o mundo. Não preciso de ninguém me dar conselhos, eu sou antes de todas as coisas. Ninguém me trouxe à existência. Ninguém pode perguntar: o que tu fazes, ó Deus? Ninguém pode pegar o seu braço e fazer com que volte e diga: o Senhor vai fazer o que eu quero. Ele faz o que Ele quer. Abacuque aprendeu também que Deus é todo poderoso. Ele disse: o Senhor está trazendo essa nação para imprimir juízo sobre o teu povo? Em outras palavras, o Senhor é tão poderoso assim, que governa o coração dos homens, governa o coração dos reis, governa todas as circunstâncias. Tu é poderoso mesmo. E o provérbio diz: o coração do rei nas mãos do Senhor são como ribeiros de água, e o Senhor inclina o coração do rei para onde o Senhor quer. Deus é Deus da história. Deus governa toda a história. Não foi por acaso que nós nascemos nessa época. Não foi por acaso que nascemos na família que nascemos. Não foi por acaso que nós nascemos com os pais que nós temos. Foi providencial. Deus é Deus. Ele orquestrou a nossa vida, a nossa história e de toda a raça humana, antes mesmo da raça humana existir. Não só escreveu no seu livro, escreveu e determinou, como diz o Salmo 139. Escritos e determinados antes mesmo de que qualquer um deles houvesse existido. Tu és Deus, Senhor. Deus é o Deus da história. A história é o palco da manifestação da soberania de Deus, é o desdobrado do decreto de Deus, é a manifestação do Deus onipotente que criou todas as coisas. Deus é fiel. Abacuque aprendeu. Ele disse assim, versículo 12 ainda: não és tu de eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Qual é a próxima frase que ele fala? Não morreremos. Essa era a certeza que ele tinha em meio ao caos. Eu não vou morrer. Porque Deus é fiel, Ele é o Deus da aliança, e Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para dar cabo à boa obra que já começou na minha vida. Nós não morreremos, nenhum daqueles que confiam no Senhor morre eternamente, Jesus disse. A morte não tem domínio sobre nós. Nós podemos ser afligidos, podemos ser ameaçados, touros de Bazã podem estar ao nosso redor, a guerra pode estourar contra nós, mas nós não morreremos. E Deus é santo. Aliás, a Bíblia não diz que Deus é santo. Deus não é santo. Deus é santo, santo e santo. Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Deus não se mela com a sujeira da humanidade. Deus não se mistura com a corrupção dos homens. A justiça poderia ter sido torcida pelos homens no dia de Abacuque. A propina poderia ganhar o coração dos homens.
A sujeira pode ser varrida debaixo do tapete dos homens, mas Deus vê a sujeira que nós fazemos e colocamos debaixo do tapete, porque Ele é santo e Ele não comunga com a iniquidade. Cetro de justiça é o teu trono, Senhor. Nós, brasileiros, parece que nos acostumamos com escândalos, nos acostumamos com a propina, com o suborno, com a sonegação, com o que Satanás imprimiu no coração do brasileiro, com jeitinho brasileiro. Nós somos acomodados, acostumados a pensar que para tudo tem um jeito, tudo se compra, tudo se vende, tudo se paga, tudo se burla. Se tem uma lei, nós pensamos que podemos burlar. E nós levamos esse mau comportamento para a relação com Deus e achamos que podemos burlar a Deus, podemos comprar a Deus, podemos enganar a Ele, mas Ele vê todas as coisas e Ele é santo, santo, santo. Sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz e a santificação, sem a qual jamais alguém verá a Deus. O que Deus quer de nós é a santidade. O que Deus quer de nós é a separação das iniquidades desse mundo. É uma mente diferente, é um comportamento diferente, é um jeito de falar diferente, é um jeito de ver a vida diferente. Deus quer um povo santo e zeloso de boas obras. Nós não podemos ser, como cristãos, conhecedores da justiça, conhecedor do Deus da justiça, conhecedor da verdade, pensar como o restante do Brasil, que para tudo tem um jeitinho, que podemos comprar o guarda quando ele vem aplicar uma multa, que podemos... Não! Sofra o dano, sofra o agravo, seja prejudicado, mas não manche a honra e a glória da santidade do Deus que você serve. Não! É melhor sofrer o dano aqui do que pagar lá fora, lá na eternidade. É melhor ser humilhado aqui, é melhor ter prejuízo aqui, é melhor ser menosprezado aqui, diminuído aqui, do que manchar a reputação santa do meu Deus. Lembra quando Davi volta de mãos vazias e o exército inimigo tem levado todas as suas mulheres, todo o seu despojo, e Davi volta para o acampamento e só encontra um servo dele. E o servo pergunta: cadê tudo que o Senhor foi conquistar? Davi volta com as mãos abanando. Aí o servo de Davi diz: fiquem eles com tudo, contanto que o meu rei voltou em paz. Fiquem ele com tudo. O nome do meu rei, o meu rei está assentado no alto sublime trono, para mim já basta. Eu não tenho preocupação com a minha reputação, nem com o que os homens vão pensar de mim, contanto que a reputação do meu Deus continue manifestando a sua santidade, continue com que os ímpios creiam que o Deus que eu sirvo é santo. Fiquem eles com tudo, contanto que o meu rei continue ainda com o seu nome em paz. Ok, irmãos. Deixa eu só fazer 3 aplicações rapidinho aqui para a nossa vida. Não pense que só porque as coisas estão indo de mal a pior na sua vida, isso significa dizer que Deus não está atento para o que está lhe acontecendo, porque Deus está vendo. Não pense que Deus está alheio à sua dor. Não pense que você é mais um na multidão. Não pense que as suas lágrimas passam desapercebidas aos olhos de Deus. Não pense que o que Deus está fazendo no seu vizinho da direita, no seu vizinho da sua esquerda, no pastor da igreja, nos membros da igreja, não tem a ver com sua oração, porque tem. Muito pode a oração do justo. Você tem que estar atento ao que Deus está fazendo. Às vezes você não está vendo na forma mais imediata, mas se você ampliar mais a visão, se você ampliar mais o seu intelecto, você vai enxergar a mão providencial do Senhor trabalhando em prol de você. Não ache, não creia,
Não caia no engodo de Satanás de achar que o seu Pai, que o seu Deus está sentado no alto sublime trono, quanto tudo de mal lhe acontece, porque Deus não está. Eu habito no mais altos céus, disse o Senhor, mas eu habito também com o quebrantado e contrito de coração. Ele não está só lá não, olhando tudo que acontece, Ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Quando ele viu a viúva de Naim, o texto diz, Jesus se compadeceu dela. A dor dela passou a ser dor de Jesus. Jesus disse, me dê essa dor aqui, é minha também. Quando nós estamos sofrendo, quando a prensa do mundo quer nos esmagar, quando a pressão é tão forte que nos faz chorar, e essa dor está no coração de Deus também. Ele sente. Quando o seu povo estava sendo moído no Egito, ele falou com Moisés e disse, eu ouvi o gemido. Ele viu o gemido de José no cárcere. Ele viu o gemido de Pedro no cárcere. Ele ouviu o louvor de Paulo e Silas no cárcere. Ele viu o choro de Jeremias na grande cisterna. Ele ouviu a oração e o clamor de Jonas no interior do grande peixe. Ele sabe de todas as nossas dores. Faça uma leitura, outra coisa. Saiba fazer uma leitura certa das coisas à sua volta. Saiba ler um jornal. Saiba ler um noticiário. Quando você ligar a televisão, você diz assim, eu vou olhar como é que Deus está governando o mundo. Já parou para pensar nessa perspectiva? Eu e o meu cunhado Rodrigo somos aficionados por telejornais. Nós fazemos uma varredura nos canais à procura de telejornais. Porque nós temos interesse em aprender da providência de Deus. Nós queremos ver como o nosso Pai está governando. E o que o meu Pai faz com alguém lá do outro lado do mundo reflete para mim. Porque Ele é Deus. Então, saiba fazer a leitura correta das coisas. Não saiba fazer uma interpretação de todo esse acontecimento no Brasil. É a mão de Deus agindo. Outra coisa. Muitas vezes, para nós entendermos o modo como Deus está operando, é necessário a gente subir um pouco mais alto, subir na torre de vigia, e ter uma visão mais panorâmica das coisas. Às vezes você está pedindo só para o seu filho e só fica olhando para ele, mas já olhou para o seu marido, para o seu outro filho, para a sua mãe, para o seu pai, você só se concentra aqui, e aqui passa a ser seu foco, e você esquece de tudo ao redor. E Deus está mudando todas as circunstâncias ao redor primeiro, para depois tocar naquele objeto da sua oração. E você continua achando que Deus está indiferente, porque seu foco está aqui. Já pensou em elevar um pouco mais a sua visão? Já pensou em olhar mais para a sua família como um todo? Para a sua vida como um todo? Para a sua igreja, para a sua sociedade, para a sua nação como um todo? Já pensou em parar um pouco e meditar, e refletir, e procurar entender a forma como Deus está conduzindo a sua vida? Ou você é como o touro e o burro brabo, que não para pensar no que Deus está fazendo na sua vida, e você não está nem querendo saber no que Deus está fazendo na sua vida, e simplesmente vive? Nós somos seres que pensam. Se tem alguém que deve parar um momento e refletir sobre as circunstâncias da sua vida e ao seu redor, é o crente. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo está partindo do pressuposto de que nós nos analisamos. Nós temos inteligência o suficiente para fazer uma autoanálise de nós e das coisas ao nosso redor. Como é que você entende a forma como Deus está conduzindo sua vida? Será que você vê o Senhor conduzindo sua vida para pastos verdejantes? Ou sempre me leva para a sombra da morte, o vale de sombra da morte? Esse meu Deus sempre me leva para o vale da sombra da morte, nunca me leva para pastos verdejantes.
O Senhor sempre me leva para a presença dos meus inimigos, mas nunca faz o meu cálice transbordar. Pessoas que não conseguem fazer a leitura da sua vida são pessoas murmuradoras, amargas, têm um azedume na alma, porque elas não conseguem entender e ver a glória do poder de Deus em suas vidas. E elas passam a vida inteira resmungando e Deus trabalhando nas suas vistas, mas ela não vê. Pare de resmungar. Pare de se queixar. Pare de falar mal. Pare de praguejar. Pare de ser ingrato. Pare de reclamar pelo que você não tem e comece a agradecer pelo que Deus lhe deu. Não queira mais daquilo que Deus lhe deu. João Batista disse aos guardas: contentai-vos com o vosso soldo, seja feliz com o que Deus te deu, e Ele vai te dar mais se for necessário, mas seja contente com aquilo que Deus colocou para você viver agora. Você não tem tudo o que queria, mas tem tudo necessário para você viver, porque Deus é o seu Pai. Então para de murmurar, para de resmungar, para de se queixar da vida. Abre o sorriso, glorifica o nome do Senhor e conta as bênçãos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar ao Teu nome. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja louvado para sempre o Teu nome. Nós pedimos nessa noite discernimento espiritual, para entendermos a nossa vida, para entendermos a forma como o Senhor conduz a nossa vida, para entender a Tua providência, para entender as coisas à nossa volta, os amigos que o Senhor coloca na nossa caminhada, as pessoas que o Senhor faz cruzar no nosso caminho. Há uma razão de ser disso, há um quê para tudo isso. Por isso nós estamos aqui, Pai Santo, porque muitas vezes os nossos olhos estão tão fechados para a Tua providência, que nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós. Muitas vezes nós achamos que o Senhor está interessado nas mais diversas coisas, menos em nós e na nossa causa. E nós passamos a murmurar, passamos a apontar o dedo para o céu e achar que o Senhor foi embora e virou as costas. Tem misericórdia dessas pobres ovelhas que somos nós. Tem compaixão de nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Dilata o nosso entendimento para compreendermos a boa e perfeita e boa vontade do Senhor. Ó Pai Santo, é isso que eu te peço, confiados na mediação de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as alegrias e consolações do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, o povo de Deus aqui reunidos, desde agora e para todos sempre. Amém.